Há poder em suas palavras. Precisamos entender que as palavras cheias de fé farão você ficar de pé. As palavras cheias de fé farão você acreditar que pode superar obstáculos, vencer dificuldades e ultrapassar as barreiras. As palavras cheias de fé farão toda a diferença em sua vida. Porém, as palavras cheias de dúvida e medo trarão derrota para a sua vida. É tempo de mudar o nosso linguajar. É tempo de trocarmos palavras de dúvidas por palavras cheias de fé. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 está escrito: "E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé." Todos nós precisamos superar obstáculos e conquistar vitórias. Por isto, temos que usar as palavras com sabedoria para avançarmos em direção a todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Suas palavras são sementes, e estas sementes farão toda a diferença em sua semeadura. É tempo de semear palavras de fé, porque quando semeamos fé, colhemos vitórias. Jesus afirmou em Marcos capítulo 9, versículo 23, "Se podes, tudo é possível ao que crê." Em Marcos capítulo 11, versículo 23 está escrito: "Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Isso não é teoria, isso é fato, isso é lei espiritual. Ela funciona toda vez que é aplicada corretamente. Esta é uma lei espiritual. Deus nunca faz nada sem dizer primeiro. Deus é um Deus de fé. Deus liberou sua fé em palavras. Está escrito: "Ao que Jesus lhes disse, tendes fé em Deus." Marcos capítulo 11, versículo 22. Uma tradução mais literal desse versículo diz: "Tenham o tipo de fé de Deus", ou a fé de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 nos diz literalmente para sermos imitadores de Deus como os filhos imitam seus pais. Para imitar Deus, você precisa falar como Ele e agir como Ele. Ele não lhe pediria para fazer alguma coisa que você não é capaz de fazer. Jesus atuava nos princípios de fé de Marcos capítulo 11, versículo 23 e Mateus capítulo 17, versículo 20, enquanto ele estava na terra. Ele falava ao vento e ao mar. Ele falava aos demônios. Ele falou à figueira. Ele falou até a homens mortos. O vento, o mar, a árvore, os demônios e até os mortos foram obedientes ao que ele disse. Ele atuava no tipo de fé de Deus. Deus é um Deus de fé. Deus libera sua fé em palavras. Jesus estava imitando seu Pai, tendo os mesmos resultados que ele. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse: "Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará." Esses princípios de fé se baseiam em leis espirituais. Eles funcionam para todo aquele que aplicar essas leis. Você os coloca em movimento pelas palavras da sua boca. Você quer realmente que todas as coisas negativas que tem confessado aconteçam? Você acredita que essas coisas virão a acontecer? Se Jesus se aproximasse de você pessoalmente e dissesse que a partir de hoje tudo o que você disser acontecerá exatamente como você disser, isso mudaria o seu vocabulário? Eu acredito que sim. Ligando e desligando.
Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus disse: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Salmo 119, versículo 89, nos diz: Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O que Deus disse já está estabelecido. Agora só depende de você. O que você vai dizer a respeito disso? Deus não vai alterar o que ele disse. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmos 89, versículo 34. As palavras de quem você vai estabelecer na terra? O poder para ligar e desligar está na terra. As palavras faladas programam seu espírito para o sucesso ou para a derrota. As palavras verdadeiramente são receptáculos. Elas carregam fé ou medo e produzem segundo a sua espécie. Está escrito na Bíblia, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem mais rapidamente quando você se ouve citando a palavra de Deus. O inimigo sabe muito bem que há poder nas suas palavras. É por isso que ele tenta tão desesperadamente fazer você confessar a dúvida, o medo e a incredulidade. Confessar que você é indigno depois de ter nascido de novo é contrário à palavra. Você era indigno, mas o velho homem morreu com Cristo. Você agora é uma nova criatura em Jesus. Qualquer pessoa que está em Cristo não pode ser indigna, porque a Bíblia nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As palavras são como sementes que produzem segundo a sua espécie. Aprenda a orar de acordo com a palavra de Deus. A palavra produzirá segundo a sua espécie. A Bíblia diz que o homem bom tira do bom tesouro coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mateus capítulo 12, versículo 35. Jesus disse: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João capítulo 16, versículo 23 ao 24. A oração é o seu direito legal de usar palavras cheias de fé para colocar Deus em cena a seu favor ou a favor de outrem, para que a sua alegria seja completa. É a palavra permanecendo em você que faz com que a fé esteja presente nas suas palavras. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. João capítulo 15, versículos 7 e 8. Observe que o Pai é glorificado quando você tem a sua oração respondida e as suas necessidades atendidas. O versículo 11 diz: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Sua alegria pode ser completa se a palavra de Marcos capítulo 11, versículo 24, permanecer em você. Ali está escrito: quando orardes, crede.